Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre o primeiro Congresso de Compliance da OAB Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao OAB do Maranhão e com muita alegria declaro aberto o primeiro Congresso de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão. Bom dia a todos. Da década de 90, a gente não via os escândalos na área empresarial. Quem tem a minha idade vai lembrar que quando a gente estava na graduação e falava de direito penal, antes da década de 90 o empresário pensava assim: isso não tem nada a ver comigo. Isso é lá, o homicídio, são crimes pesados. A partir da década de 90 a gente começa a ter crimes empresariais. Não é só no Brasil. É uma realidade internacional. Isso acontece porque a gente tem organismos internacionais que começam a se preocupar com problemas sistêmicos. Por exemplo, crimes no sistema financeiro são problemas sistêmicos, afetam o globo, né? Se a gente tiver um problema aqui, pode afetar a economia lá do Japão. Então, começa a se ter uma preocupação, não vou entrar no mérito, com aquelas criminalidades que podem gerar repercussões para além de um determinado estado. Se começa a pensar, então, como é que a gente cria estruturas para prevenir isso? Então, é aí que começou aquelas questões que a gente vê no Brasil, lá na década de 90, os bancos começam a falar de compliance. Eu preciso ter prevenção à lavagem de dinheiro. E aí tem o checklist, né? Eu preciso, o que é compliance nesse período? Tem um monte de regrinhas, normas de um órgão regulador e eu preciso aplicar. Depois a gente evolui um pouco, como é que a gente começa a entender isso? Olha, esse compliance com o checklist não está funcionando, porque é fácil de ver que se a gente quer evitar a responsabilização na empresa, só ter lá um checklist de coisas para a gente fazer não garante isso. Por exemplo, eu tenho que me preocupar com brindes? Em regra, sim. Mas se a minha empresa está atuando com licitações, o que é mais importante? Se preocupar com o brinde ou com as licitações? Com as licitações. Então tem uma ordem para fazer isso. Então como é que a gente costuma ter essa mudança de chave aqui no compliance? Começa a se falar que o compliance tem que ter uma abordagem baseada em risco. Ou seja, eu tenho que construir o meu sistema de gestão de compliance a partir de uma avaliação de risco. Então, o conceito de compliance, a ideia de compliance, ela surge exatamente, olha, eu tenho organizações empresariais, a gente tem que pensar que eu não monto uma empresa, né? Eu tinha um professor de direito penal que queria diferenciar a organização criminosa de empresa, ele sempre dizia, quando a gente monta uma empresa, é effectus societatis, eu quero gerar lucro, eu quero vender um produto ou um serviço, eu não quero praticar um ilícito. Então, quem é empresário não monta uma empresa para praticar ilícito. Isso é uma organização criminosa. Mas mesmo querendo fazer isso, vocês já pararam para pensar, eu tenho alunos do doutorado, que se eu apresentar um caso lá de licitações, talvez eles não saibam como resolver. Sobre as questões ambientais, sociais e de governança ESG. Todo mundo conhece? Algumas pessoas. Então, isso é bem importante começar a falar para que vocês possam entender o que é este tema. Talvez seja este agora o meu papel importante de destacar. E ele tem aqui uma relação importante com tudo que o Dr. Giovanni mencionou acerca de ética, de integridade, de compliance como um todo. Tá? Já falei um pouco aqui, já me apresentaram, mas vou só ressaltar aqui, eu sou executiva sênior na KPMG, cofundadora do Compliance Funding Committee, e tive a oportunidade de, o que eu quero trazer para vocês são estudos que eu tenho feito, não todas as minhas viagens que eu tenho feito também para a Europa, eu tenho trazido mais coisas, né, para discussões importantes desse tema, para que a gente possa aqui entender o que a governança, a compliance e riscos tem a ver com esse contexto. Primeiramente, ESG é uma sigla em inglês, que significa Environmental, Social e Governance,
que é ambiental, social e governança. Como tudo no Brasil, tentaram colocar ASG, mas no Brasil muitas vezes as pessoas gostam mais dos termos em inglês. Como integridade, eu prefiro muito mais do que compliance, porque no seu significado ele é muito mais abrangente do que só conformidade, como o Dr. Giovanni mencionou, porque não é somente isso, é muito mais do que isso. E eu entendo que a base do que nós estamos falando de ESG, ela tem como base fundamental a governança. E dentro da governança, que é um chapéu maior, eu tenho as questões de integridade e de compliance. Por quê? Porque a governança ela estabelece essa autorregulação da gestão das organizações, e o ESG passa a ter um papel bastante importante dentro dessa esfera. No meu entendimento e dentro dos meus estudos, e eu entendo até que o ESG é o 5º marco da governança, até porque houve uma mudança importante no caderno de governança corporativa do IBGC, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que traz as diretrizes de governança corporativa no Brasil. Inclusive, os próprios reguladores brasileiros utilizam as pautas do IBGC para regular a governança no Brasil, né, nesse sentido. Então, hoje, inclusive, o pilar sustentabilidade passou a ser um dos pilares da governança corporativa a partir do 6º caderno de governança na reforma de governança corporativa. Vou passar muito rapidamente. A governança ela é pautada, assim, historicamente, em 4 marcos. Com Robert Monks, que é considerado o pai da governança corporativa, que inclusive era um advogado formado por Harvard, que a família tinha negócios e que, inclusive, utilizando-se da palavra de Giovanni, ele identificou que as pessoas despendiam muito mais o dinheiro da organização de uma forma indevida e que isso tinha que ter uma autogestão, um autocontrole, e ele estabeleceu a governança. Por isso, ali em meados da década de 80, ele trouxe isso, mas isso só avançou com algumas questões dos Estados Unidos com a The Economist, trazendo esse conceito. Nós tivemos na Inglaterra, com Adrian Cadbury, um pedido do Banco da Inglaterra para que tivesse uma gestão entre as organizações ali. Então, foi criado um relatório Cadbury com princípios de governança, ou seja, o 2º marco. O 3º são os princípios da OCDE, que traz uma visão de governança global para os países e para as organizações. E como 4º marco, em decorrência do escândalo da Enron, que foi um grande escândalo de corrupção no mundo, que envolveu, inclusive, uma grande empresa de auditoria, porque antes de ser Big Four, porque eu faço parte das Big Four, nós éramos Big Five, mas em decorrência do escândalo, essa própria empresa de auditoria acabou se corrompendo, para você ver o tamanho de um impacto de um escândalo de corrupção, que tange a integridade e a ética, desfazendo essa empresa, em decorrência porque ela era irresponsável pela auditoria à época com relação a essa grande organização, a Enron, e com isso veio a Sarbanes-Oxley, que é uma legislação americana, por 2 senadores, Sarbanes e Oxley, e eles fizeram essa legislação trazendo controles internos muito rígidos e ainda mais a consolidação aí no que tange as responsabilizações, inclusive, dos administradores, porque esse era um ponto importante nisso. Quando nós vemos o avanço da governança, nós estabelecemos a questão do ESG, que vem forte, mas sem o G da governança eu não consigo ter o ambiental e o social estabelecido. Simples assim, porque o poder de decisão das organizações está na alta gestão, está por aqueles que vão ter ali uma visão geral nesse sentido. Então, dentro da visão de governança, eu quero destacar 3 pilares que essa visão aí das linhas dos institutos dos auditores internos apresenta, que é integridade, liderança e transparência. Eu não consigo ter gestão de governança, e eu falo ESG como pauta, sem ter esse pilar como algo fundamental nesse sentido. Se fala sobretudo de um setor público, porém com natureza de direito privado. Nós temos hoje a Lei 3.303, professora Juliana, de 2006, que nos dá esse desafio de termos governança nas instituições públicas e como que nós possamos, ainda mais em nível estadual, como é o nosso caso, fortalecer e principalmente sancionar aquelas empresas que
quando em contato, quando em contratação com o setor público, e é o nosso caso, como é que elas vão realmente manifestar essa adesão, essa aderência às políticas de integridade e procedimentos de compliance. E nós, no Estado do Maranhão, temos esse desafio sendo desenvolvido a partir da Lei 11.463, de 2021, que estabelece que, após as contratações, as empresas têm um prazo de até 120 dias para estarem se adequando às nossas contratações. Por isso, eu acho que hoje a provocação do professor Giovanni, o nosso maior desafio hoje, antigamente a gente falava muito nos congressos, a gente ouvia bastante que o compliance estava engatinhando. Então, hoje a gente percebe que essa temática, essa abordagem já mudou, porém os desafios e as iniciativas hoje são mais ousadas. Então, hoje o UK Bribery Act é o nosso grande exemplo de exigência do compliance obrigatório nas instituições privadas. Não temos ainda no Brasil esse tipo de exigência, é somente posterior às contratações. Então, nesse sentido, é como eu tenho sempre dito, não existe desenvolvimento econômico sem que se perpasse pelo fortalecimento das políticas de integridade, das políticas de proteção, sobretudo das pautas de ESG. E ontem, com muita alegria, eu posso anunciar para vocês, em menos de 24 horas, que foi anunciado, celebrado o lançamento portuário, da Aliança Portuária Brasileira, pelo projeto de descarbonização, e o Porto de Itaqui, ele está participando, ele é signatário, e ontem, na Intermodal, nós estávamos presentes assinando esse acordo, que nos deixa muito orgulhosos por sermos pioneiros no Brasil, nesse movimento de descarbonização, com um projeto ousado de até 2030 está reduzindo essas taxas de emissão de gases de efeito estufa. Então, além dessas iniciativas, é interessante destacar também, a doutora Yasmin falou que nós estamos em ano eleitoral. Então, além das próprias diretrizes e iniciativas que a empresa ela precisa se preocupar, nós também temos as agendas sociais, nós também temos as agendas de responsabilidade, né? Hoje eu escuto muito a certa parte do empresariado falando que empresa não é filantropia, né, professor Giovanni? Mas a verdade é que hoje em dia, compliance, a pauta ESG, ela faz parte do planejamento estratégico das empresas. E, sobretudo, em relação às instituições que precisam zelar pela sua integridade. Então, nesse sentido, falando do ano eleitoral, a gente inicialmente senta com todos os multiplicadores, com todos os nossos voluntariados, para que a gente possa estabelecer ações que sejam em linha com todas, não só a lei eleitoral, mas com o próprio procedimento que nós temos interno de divulgação de todas as ações que são feitas internamente na empresa. Então, você percebe que qualquer tipo de iniciativa que perpassa pela empresa precisa passar também pelo compliance. Então, além disso, falando de governança, nós temos o papel do Comitê de Compliance, que ele engloba todas as diretorias da empresa. E o que é muito relevante é perceber que o desafio hoje é não somente estar preocupado com as medidas disciplinares, sejam elas educativas, sejam elas disciplinares, mas, sobretudo, destacar o papel preventivo. Eu acho que hoje o maior desafio nosso é esse, de conclamar todos os colaboradores, conclamar toda a organização para serem também multiplicadores da linguagem, multiplicadores do idioma, da integridade. E, às vezes, a gerência de compliance, professor, ela é muito vista como e é importante que tenha a sua autonomia, a sua independência para atuar devidamente, mas é vista como um setor extremamente isolado. Ou seja, existe essa dificuldade de estar participando os colaboradores. Você já imaginou ter uma vida financeira mais segura e próspera? Na Fairtrade Capital, estamos aqui para transformar seus sonhos em realidade.